valor da espontaneidade e da participação. Então, dessa maneira, a minha exposição essa noite se chama Nosso Lar Entre Dois Tempos, que é um filme, na minha interpretação, que ele dialoga com pelo menos dois períodos históricos que talvez não sejam tão óbvios assim. Então, a primeira coisa a colocar para vocês é: boa noite. Gosto sempre de separar as minhas exposições e apresentações por uma espécie de capítulos. E então, primeira coisa, dar uma pequena introdução a respeito de mim. A Patrícia já falou os dados que estão presentes no Lattes, né? Agora, tem uma coisa importante que eu acho que talvez seja um ponto de adesão com o que me trouxe aqui também, que no meu doutorado eu estudei os filmes do King Kong, especialmente tentando entender. A minha grande pergunta era como é que os efeitos visuais eles acabavam funcionando para potencializar a linguagem cinematográfica, a linguagem audiovisual. O que estava acontecendo que daqui a pouco você tinha uma linguagem que sempre teve efeitos, mas eles estavam sempre meio silenciosos, meio à margem. Quando eles se deslocam para o centro da narrativa, o que acontece? Muda a linguagem, muda a montagem, mudam os roteiros. O que efetivamente está acontecendo? E nessa ideia, eu fiz um passeio lá pelas 3 grandes filmes do King Kong, e para entender o que acontecia aqui, que passava de 33, quando você tinha um gorila, era basicamente um modelo de mais ou menos uns 50 centímetros, recoberto de pelo de coelhos e articulado, era um bonequinho que se mexia com stop motion. E o que acontece quando você chega em 2005, quando você tem um gorila totalmente digital, que é a versão mais próxima de todos nós, que é o Peter Jackson. Então, o que acontece quando a gente passa de um momento onde você tem uma evidência, onde é que estão exatamente os limites, onde é que estão as bordas, onde é que está o efeito, onde é que não está, para alguma coisa que se torna pervasiva, ou seja, que ele pode substituir qualquer um dos elementos que está na tela, e a partir daí existe toda uma potenciação dessa narrativa, uma potenciação dessas imagens a partir dessas imagens de síntese, essencialmente. O que acontece é o seguinte: são imagens que estão em substituição. Você troca o meio canônico, o meio tradicional, que é uma câmera filmando alguma coisa que existe, por câmeras filmando coisas que não são aquilo que elas dizem que são. Não é que elas não existem, elas não são aquilo que elas dizem que são. Por exemplo, aqui, ó, temos como apagar uma das luzes só para a gente ver, tem alguns slides aqui. Por exemplo, cena a foto de divulgação do Retorno de Jedi, 83, 30 anos atrás, certo? O que estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo um bocado de espaçonaves em volta de um planeta, aí, ou nós estamos vendo um documentário hiperrealista a respeito de maquetes, certo? As duas coisas, na verdade, os dois significados estão sobrepostos. O primeiro filme que basicamente lastreia essa ideia de efeitos visuais e usa isso de um jeito bem interessante é, por exemplo, em 37, o Descobrimento do Brasil, Humberto Mauro, onde esse filme aqui ele tem algo muito legal, porque ele está quase no limiar entre o cinema falado e o cinema mudo. Ele tem as estratégias de representação dos dois lados, mas basicamente é o seguinte: vocês vão ver que ele, para mostrar a frota lá do Cabral, ele tem um monte de maquetes, o que é um efeito especial em si, certo? Um globinho, né, para dar a noção de onde se partiu, do Império Naval Português, que tem um pequeno problema nesse vídeo que eu anexei. Mas basicamente o que a gente pode observar é que você vai ver em vários momentos o filme retorna essa imagem das caravelas, que são essencialmente maquetes. Ou seja, para você reproduzir alguma coisa de histórico, você precisava disso. Ou você ia para o matinho, né? Que é uma das coisas, que é uma das temáticas visuais muito presentes no Brasil. Se você vai para o meio do mato, hoje ou em 1500, o mato é basicamente o mesmo, a menos que você filme, certo? É essencialmente o mesmo. Isso aqui veio do press kit do filme, que na sinopse ele já diz: este filme não tem nada igual, né? Ele diz lá que uma direção de arte grandiosa, efeitos jamais vistos. Ele já diz aqui veio, ele diz assim, ó: pô, nós já estamos lhe avisando, senhor espectador, senhora espectadora, você vai ver algo nunca visto no cinema brasileiro. Então, ele mais ou menos cumpre o que promete. Nesse sentido, ele é um filme que ele aponta em duas direções. Seu imaginário responde a pelo menos duas pontas que são diametralmente
opostas. E esses aí são justamente os séculos XIX e XXI. O cerne da narrativa dele está no século XX, naquele circunstância em torno da Segunda Guerra Mundial. Porém, do século XIX ele empresta muito do seu imaginário, e do século XXI ele traz a sua tecnologia. De maneira, como é que eu vou ancorar, como é que eu vou conversar com vocês com esses dois lados aí? Basicamente tem 3 ideias que eu gostaria de explorar nisso aqui. Então, que é a ideia de um tempo profundo, ou seja, uma ideia de um tempo dessas imagens que ele se estende para além da superfície da imagem, ele se estende para dentro desses imaginários, imaginário do espiritismo, entre outros, que vão acabar sendo os imaginários que vão dar lastro a essas imagens num tom fantástico e surreal até que a gente vê no filme. Você tem também uma série de diferenciais técnicos em relação aos outros filmes do cinema brasileiro, os filmes que estão ao lado dele, não tanto em relação a filmes internacionais. Filmes transnacionais não tem nada de muito original tecnicamente no nosso lar. Se você vai olhar essas cidades todas sintéticas, você já vê isso pelo menos desde 20 anos antes no cinema, com o nível de animação e detalhamento que ele tem, mas você tem algo de diálogo intenso e profundo com o imaginário nacional, que é essa afiliação aí, em geral, da boa parte da população brasileira, com aspectos de fé, especialmente com o espiritismo. Onde eu filtrei por temáticas nos filmes que tinham tido grande bilheteria, que tinham recebido o Prêmio Brasileiro de Efeitos Visuais. Então, em termos de temática, havia 4 temáticas principais, e os filmes que acabaram caindo nesse recorte eram basicamente esses aí. O Nosso Lar está entre eles. Você ou teria uma ida para o passado ou para o futuro, você teria algum sinal na trama de misticismo ou religiosidade, seja coisas transcendentais, coisas esotéricas, que não pertencem ao plano material terreno. Você teria também algum aspecto de fantasia, no sentido de histórias que não são calcadas essencialmente inteiramente no realismo, ou você teria ação e violência, seja mais cartunesca, seja mais brincalhona, ou seja um pouco mais realista. Nesse sentido, a gente tinha 3 linhas fortes desse uso de efeitos visuais no cinema brasileiro. Um deles era essa ideia do épico, da identidade nacional, onde você ia precisar representar algum fato do passado, e por isso você teria que ter isso aí. Outra ideia, como no Teixeirinha, você teria um truque, um chamariz, mas que não tinha tanta consequência assim na trama, você tinha ali alguma importância, mas você não, aquilo ali era muito mais um truque para chamar a atenção. Você tinha essa ideia antropofágica de pegar uma referência externa e então fazer uma releitura, fazer uma brincadeira com isso. Mas você não tinha ainda a ideia madura de efeitos visuais, a ideia contemporânea, ela estava emergindo. Justamente você ter um filme que você tivesse ele totalmente mesclado com os efeitos visuais, que não fosse uma comédia.